dia, meu povo! Sou Cris Laucha, sua nutricionista preferida e hoje a gente vai falar sobre dietas e o impacto dessa restrição no nosso cérebro. E eu vou conversar aqui com vocês um pouco por que não fazer dieta extremamente restritiva, o que isso pode causar no nosso cérebro, todas as consequências disso a longo prazo que muita gente não sabe e que eu quero falar nessa live de hoje. Então, quando a gente para pensar, em restrição, se a gente for pegar lá da nossa infância, desde quando a gente é pequenininho, essa palavra nunca é legal. Porque se desrespeita a coisas que a gente não pode fazer, a uma imposição, Isso acaba a gente trazendo para nós mesmos quando a gente é adulto. E aí, levando para o mundo das dietas, da alimentação, isso se tornou uma coisa extremamente restritiva. Porque aí as pessoas pensam que elas vão ter que deixar de comer tudo aquilo que elas gostam, que a vida delas acabou e principalmente que elas não vão conseguir. E eu acredito que principalmente essa questão do achar que não vai conseguir vem justamente da imposição, dessa questão lá da infância, onde você às vezes conseguia por um período fazer alguma restrição ali que seu pai, que a sua mãe mandava, mas não aguentava muito. Então a gente vem carregando essas coisas lá da nossa infância relacionadas à restrição e aí quando a gente chega na vida adulta, acaba ficando muito mais difícil da gente entender sobre esse processo. E pensando no nosso cérebro, acaba nem sendo tão legal. Porque quem gosta de fazer restrição? E aí isso tem o efeito ao contrário. Porque quando a gente fala que a gente não pode comer alguma coisa ou vai ter que parar de fazer determinada coisa, o que o nosso cérebro quer? Aí que ele quer fazer determinada coisa, aí que ele quer justamente comer determinado alimento, fazer determinada atividade, Porque a restrição a gente não leva só para alimentação, mas leva também para outras áreas da nossa vida. E aí acaba sendo muito difícil, é necessário muita força de vontade para que você realmente consiga chegar nos seus objetivos onde você espera chegar. Só que isso vai acabar sendo mais difícil para algumas pessoas, principalmente pessoas obesas e que têm sobrepeso quando a gente para pensar em termos de alimentação e de dieta, que é o que eu vou falar hoje. Então, a gente pensar que uma pessoa magra e uma pessoa obesa, elas são iguais e tem que ter a mesma força de vontade, isso não é verdade. E a literatura, os estudos científicos nos mostram que não. Principalmente porque pessoas sobrepeso, obesas, elas têm níveis maiores de leptina, grelina, que são os hormônios de fome e saciedade, fazendo com que eles sejam alterados, Então, o nível de fome e de saciedade dessa pessoa é mais alterado, então pode ser que ela tenha mais fome e tenha menos saciedade, fazendo com que todo esse processo de restrição e de alimentação fique mais difícil. Então, às vezes as pessoas falam, foco, força, fé, na segunda-feira eu começo e agora vai. Só que não vai ser assim para todo mundo, justamente por conta desse mecanismo que está desregulado. Porque para pensar comigo, se você alimentou anos da sua vida de uma determinada forma, colocou o seu corpo sobre restrição e principalmente sobre inflamação por diversas vezes, fazendo com que todos esses mecanismos de fome, de saciedade fossem alterados, fazendo com que você não goste dessa ideia de restrição e que também seja muito mais difícil. Então, essa questão de pessoas sobrepeso, obesas serem relaxadas, muitas vezes desleixadas, nem sempre é verdade e os estudos não nos mostram isso. Nos mostram que justamente essa camada do cérebro, esses hormônios de fome e de saciedade são desregulados. Por isso que a gente precisa trabalhar a regulação. Outro ponto muito importante é a questão da ansiedade, que ela é muito presente na nossa vida. Então, você já tem um quadro de ansiedade, você já tem todos os hormônios de fome e de saciedade desregulados e você ainda vai fazer uma restrição, os estudos mostram que hormônios como cortisol acabam aumentando, fazendo com que você fique ainda mais estressado. Então, é difícil você se colocar a restrição. Principalmente uma restrição de uma forma incorreta, uma forma errada, porque o seu corpo vai ficar toda hora tentando lutar para que você saia dessa restrição. Por quê? Comida é energia.
cada alimento que a gente come, né? Cada coisa que a gente come é fonte de energia para o nosso corpo e para o nosso cérebro. E principalmente aqueles alimentos que são mais calóricos, que são mais gostosos, mais palatáveis, eles acabam sendo maior fonte de energia e uma energia mais rápida. Então a gente pode ver que quando a gente come, né, um doce, a gente já fica ali com os hormônios, né, de felicidade, de bem-estar um pouquinho maiores, fazendo com que a gente tenha essa sensação de que esses alimentos são realmente gostosos. Por quê? Porque eles têm mais energia. E aí vai fornecer mais energia para o seu cérebro. E aí, claro que o seu cérebro ele vai preferir sempre essa fonte de energia rápida do que uma fonte de energia mais lenta, que é mais saudável, como uma fruta ou até mesmo uma fibra. Então, o seu cérebro, quando você está com sobrepeso e com obesidade, ele também já se acostumou com essa fonte de energia mais rápida. E uma vez que a gente usa o termo de dieta, que a gente se coloca a restrição severa, a gente já tem essa alteração hormonal, a gente já tem o estresse e essa questão da energia do teu cérebro, porque o teu cérebro ele é inteligente, ele vai entender isso, que a fonte de energia ali quando a gente, né, não tem esses alimentos tão calóricos, ela é menor, você não vai querer fazer dieta, você não vai querer se colocar a restrição. Isso acaba não sendo nem saudável. Por quê? Porque muitas pessoas começam dieta, param, voltam, e esse é o famoso efeito sanfona. E isso acaba sendo uma forma agressiva para o corpo. Por quê? Porque vai entrando em mecanismos de adaptação para o corpo se acostumar com aquilo ali. E quando a gente pega os estudos e avalia pessoas que foram estudadas ao longo de diferentes anos fazendo esse tipo de dieta restritiva, o que a gente percebe? Percebe que a longo prazo, né, isso falando de anos, essas pessoas tiveram mais riscos de doenças, não conseguiram manter o seu peso, e isso não é legal para o nosso corpo. Pra gente ter saúde, é legal que a gente tenha um peso ali sempre mantido, não tenha essa oscilação. Tiveram mais riscos de ter doenças do coração e outras doenças, porque fizeram esse tipo de restrição errada. Então eu tô vindo aqui falar pra você que restrição não é a melhor forma de emagrecer. Talvez seja a mais rápida, sim, não tô dizendo que a gente não pode fazer. Eu, inclusive, né, em algumas situações preciso colocar algumas pessoas em restrição, mas não é a mais efetiva, não é aquela duradoura, e é isso que eu sempre falo aqui. Para que você tenha um emagrecimento duradouro, sem efeito sanfona e mantenha o peso, você precisa de um conjunto de estratégias inteligentes. E estratégias inteligentes não são dietas extremamente restritivas, onde você não sabe o que você está fazendo apenas uma restrição porque viu alguém fazer. E ainda a gente tem que levar em consideração a nossa predisposição genética, então nem todo mundo vai responder da mesma forma para a mesma dieta. E uma vez que uma pessoa já fez uma dieta na vida dela, o corpo dela e a resposta, ela já modificou. Então a segunda dieta que ela for fazer já vai ser diferente, a terceira vai ser diferente, e aí vai ficando, né, cada vez mais difícil de você perder peso, justamente por causa dessa termogênese adaptativa, que é essa adaptação do corpo a determinados tipos de dieta. Então, qual que é a dica que eu dou sempre para quem quer começar um processo de alimentação? E é o que eu sempre converso com as pessoas na consulta. Você precisa entender sobre os alimentos que você está comendo. Você precisa entender a finalidade e o porquê você está fazendo aquilo. Porque toda vez que a gente mostra para o nosso cérebro por que a gente está fazendo aquilo, que tem propósito, acaba ficando mais fácil. Outra coisa também muito importante, não começar logo com restrição de cara, porque se você for parar para pensar, você já é uma pessoa estressada, já é uma pessoa ansiosa, e aí você vai começar com o processo de restrição, o que vai acontecer? Você não vai conseguir, você já tem todo esse histórico da sua carga genética lá da sua infância, de todas as coisas que você assimila a essa restrição, os seus hormônios que estão alterados, então foco, força e fé não vai ser o suficiente. Por isso você precisa entender o porquê que você está fazendo isso, onde você vai chegar e principalmente as estratégias mais inteligentes para você começar.
E eu não sugiro que ninguém comece a restrição logo de cara, né? Raramente eu faço isso com os meus pacientes. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender que cada caso é um caso. E aí, uma coisa que eu acho bem legal também de falar, que eu vejo nas consultas, é que todo mundo quer uma folha, um cardápio pronto do que fazer. E eles sempre, né, todos os pacientes acham que eu vou montar um plano alimentar que é pra mim, que é pra minha vida, que é pra minha rotina, para eles adequar na deles. Só que eu tenho plena convicção de cada pessoa tem uma rotina, uma história, um histórico com as dietas, e eu sei que não funciona a mesma coisa para todo mundo, justamente por isso que a gente senta e conversa na consulta e tenta, né, refletir qual a melhor estratégia para cada um. Então, quando você for começar um processo alimentar, não olhe a blogueira fitness, aquela pessoa que fez dieta e milagrosa emagreceu não sei quantos quilos. Nem sempre aquilo é real, e você tem que pensar como é a sua vida, como esse processo ele vai ser mais fácil para você. Poxa, eu vou inserir mais frutas na minha vida e na minha rotina, eu vou beber mais água, eu não vou ficar pensando que a minha vida acabou e que eu não vou conseguir comer mais nada, que vai ser só vida saudável para sempre, eu não vou poder sair com os meus amigos, a minha vida, né, vai ser sempre essa restrição. Então, não colocar isso na sua cabeça, isso é muito legal, porque você consegue levar o processo de vida saudável, de vida adiante, por mais tempo, e isso é um processo. Do mesmo jeito que a gente aprende a tomar banho, aprende a escovar os dentes, aprende, né, a se alimentar também, é um novo estilo de vida. Então, você vai precisar aprender a fazer isso, porque você está totalmente acostumado com o seu estilo de vida não saudável. Então, é um aprendizado. Não pule as etapas do aprendizado. Não queira colocar o seu cérebro à restrição, porque ele é inteligente, ele vai entender que isso não é agradável para ele, e a chance de que isso dure por muito tempo, ela é pequena ou quase nula, fazendo também com que o processo fique mais difícil. É justamente isso que é muito difícil para mim, porque eu pego as pessoas com a mentalidade da dieta, já fizeram várias e diferentes tipos de dietas na vida delas e nem entendem aquilo que elas estão fazendo. Só estão fazendo porque alguém falou que funcionava, alguém disse que era bom. E sim, pode ser que funcione por um determinado tempo, pode ser que seja bom, mas será que é bom para você? Como é que é seu histórico com a alimentação? Você entendeu o porquê que você está fazendo isso? Aonde que você vai chegar com isso? Porque emagrecer, a gente pode emagrecer de um dia para o outro. Você pode, né, fazer um aeróbico, um cardio, qualquer coisa que vai te levar ali à perda de água e, consequentemente, perda de peso na balança. Agora, realmente, desculpa, até falei errado. Realmente emagrecer é muito mais difícil, porque isso significa perder gordura, né? Não só peso de balança. Então, você tem que parar para pensar que são coisas diferentes, perder peso de emagrecer. Emagrecer é peso de balança, perder peso é perder gordura, perder medida. Realmente o seu corpo ter uma resposta fisiológica àquilo ali. Mas, volto a dizer, não significa que você não precisa fazer uma pequena restrição, porque afinal, para que a gente possa realmente, né, ter uma perda de peso saudável, e você precisa comer menos calorias do que você gasta, não dá pra gente manter os mesmos hábitos alimentares de antigamente. Mas o que eu tô dizendo pra você é que você precisa entender a sua realidade, entender que o seu cérebro vai estar toda hora brigando contra essa dieta maluca e por isso que não vai pra frente. Então, o primeiro passo para você realmente entender sobre como fazer uma boa reeducação alimentar e fazer as próprias pazes com a comida é você entender como é a sua vida, como é a sua rotina, como é que você vai incluir alimentos mais saudáveis dentro dela, os pequenos e micro hábitos que você precisa fazer para chegar lá, principalmente beber água, fazer atividade física, que são coisas que vão te ajudar na questão do gasto calórico, fazendo com que você gaste mais calorias e consiga emagrecer mais fácil. Uma série de alimentos que você pode incluir na sua rotina, como por exemplo os chás, o chá verde que ajuda nessa questão do emagrecimento, alguns outros alimentos termogênicos, como a própria canela, que muita gente fala, é sim um alimento que pode ajudar. Alimentos baixos em calorias, como frutas e verduras, que você pode comer numa quantidade maior, ou seja,
fazendo ali com que você não tenha tanta fome ao longo do dia. As fibras também são uma opção legal, você pode usar aveia, chia, linhaça, que vai fazer como se fosse um gelzinho ali no seu estômago, fazendo com que você fique saciado por mais tempo e tenha menos fome ao longo do dia. Então não é só sobre comer menos, é sobre comer inteligente, porque uma vez que você coloca mais comida com baixa caloria no seu prato, comida mais saudável, você pode até comer mais numa quantidade maior, fazendo com que você fique com menos fome. Agora, quando você se coloca sobre restrição, que o seu cérebro já não gosta, come pouca comida e assume que esse processo não vai ser legal para você e que vai ser difícil, você não vai conseguir levar adiante. E se você levar, vai ser só por um período de tempo e depois você vai parar. Então, é tão legal quando eu olho um paciente e vejo que ele realmente conseguiu entender o significado da alimentação para ele. Tirou aquela mentalidade da primeira consulta que eles vêm pra mim. Coloca qualquer coisa no papel aí que eu vou emagrecer, eu preciso emagrecer, e não entende o porquê que está fazendo aquilo. Então eu preciso que você entenda o porquê você está fazendo isso. O quão saudável isso vai ser pro seu corpo, o quão saudável isso é a longo prazo, porque mentalidade de dieta ela é a curto prazo, a gente tem que pensar a longo prazo e os benefícios que uma alimentação saudável vai trazer na nossa vida, na nossa disposição, no nosso corpo, na nossa produtividade. Então, comer saudável é vida e você precisa entender isso. Só que a partir do momento que você coloca o seu cérebro e o seu corpo sobre restrição, é muito mais difícil de você entender esse processo e você não consegue fazer com que esse processo flua. Então vira sempre esse efeito sanfona que não é positivo para o corpo, que tem vários estudos dizendo que essa não é a melhor opção. Então a melhor opção para você é entender quem é você hoje, quantos quilos você quer perder, aonde você quer chegar e como é que você vai fazer pequenas modificações para que esse processo aconteça. Eu vou colocar mais verde no meu prato, eu vou tomar mais água, eu vou fazer alguma atividade física que eu goste, né? De 3 a 4 vezes por semana. Vocês têm que começar pelo básico. O básico funciona muito bem. Controlar o estresse, tratar toda a base do teu corpo que está inflamado para que o processo possa dar certo. Agora, já começar logo de cara, vou fazer uma low carb, vou pegar ali a dieta do Google para mim, sendo que você está todo inflamado, sendo que o seu corpo ele não quer fazer restrição. Isso vai ser um martírio para você. E comer também tem que ser legal. Claro que no começo você está acostumado com uma energia que ela é mais rápida, há alimentos que são gordurosos, que são calóricos, que o seu cérebro já disse, né, já entendeu que é mais gostoso, e aí você vai colocar uma fruta, vai demorar para você entender que essa fruta é legal. Mas a partir do momento que você entender que comer saudável é legal e que melhorou todo o seu corpo e a sua disposição, você já vai criar mecanismos de memória. E tem vários estudos que apontam isso, né? Pessoas que fizeram dieta por mais tempo, entendendo essa questão de que não é só restrição e de que elas podem comer aquelas coisas, elas conseguiram levar o processo, né, de vida saudável adiante e não ter tanta vontade de comer alimentos doces e açucarados. Porque essa vontade maior, ela vem justamente porque você sabe que você não pode, né? Porque a gente é como se fosse que nem criança. Disse que não posso comer doce, disse que não pode beber, disse que não pode comer salgadinho, né, alimento industrializado, aí que você vai querer. Por isso que a gente precisa começar de pouquinho em pouquinho, pequenos passos, porque quando a gente vê lá no final do ano, né, lá depois de 3, 6 meses, a gente já entendeu o processo e isso virou um novo hábito. E aí, quando você incorpora um novo hábito na sua vida que você sabe que é bom para você, porque ao mesmo tempo que o seu cérebro é inteligente, ele não quer restrição, a partir do momento que ele entendeu que aquilo é bom para ele, ele vai querer fazer aquilo por mais tempo. Então, você vai sair ganhando daquelas pessoas que começaram a dieta, pararam. Vem o começo do ano, eu vou emagrecer, eu vou ser mais saudável, é isso. E aí você vai estar lá no seu final do ano, ali na metade do ano, com o seu corpo saudável, com o seu cérebro entendendo que aquilo é bom para você, produzindo mais, com mais saúde, melhorando todos os aspectos e vai estar ganhando daquela pessoa que entendeu que a restrição é a única forma dela conseguir emagrecer. E ainda se for uma pessoa ansiosa, que tiver caráter depressivo, o que vai acontecer?
aí mesmo que ela não vai conseguir. Então entenda quem é você hoje, incorpore os micro hábitos na nossa vida, né? Como beber água, fazer atividade física, colocar mais salada no seu prato, ao invés de fazer aquele prato, né, gigante, diminua um pouco as quantidades, vá fazendo isso gradativamente, porque isso é a forma mais eficaz de você conseguir emagrecer. Agora, colocar o seu cérebro sob restrição, sem entender e já fazendo aquilo sem gostar, com todos os históricos de que lá atrás não deu certo, vai ser só mais uma tentativa em vão. E acredite, eu sei do que eu tô falando, porque todas as pessoas que chegam até mim vêm com esse mesmo processo, e é por isso que eu busco realmente uma forma de emagrecimento mais duradouro, sem efeito sanfona, fazendo com que você entenda por que você tá fazendo isso e aonde que você vai chegar. E aí, nesse meio do caminho, porque existe um caminho, já que é uma curva de aprendizagem, é muito legal, porque as pessoas vão percebendo tanto as mudanças no corpo, até um exercício que eu faço é pedir para os meus pacientes tirar foto, ver como eles estão hoje, porque às vezes a gente tá numa rotina, ali numa automação que a gente nem olha mais para nós mesmos. Então, olhe como você está hoje, tire uma foto e aí vai fazendo esse acompanhamento ao longo dos meses para você ver como seu corpo evoluiu, e não só seu corpo, mas sua mente, a sua produtividade, né, a sua capacidade de desempenhar suas atividades no seu dia a dia melhoraram. Mas tudo isso é um processo, esteja disposto a passar por ele. Agora, se você quiser fazer mais uma dieta, emagrecer 5 quilos, né, 10 quilos em um mês e não conseguir manter, aí você pode procurar no Google, tem um monte de nutricionista também que fala isso, um monte de gente que quer trabalhar dessa forma. Agora, eu quero trabalhar de uma forma que seja inteligente para você, então por isso que eu tô te explicando aqui. Não vale a pena fazer uma low carb que não é inteligente, né? Tirar todos os carboidratos, fazer a restrição, achar que a sua vida acabou e que você não vai conseguir beber, não vai conseguir mais sair com seus amigos. É isso que não deu certo lá, que não dá certo para todo mundo. E aí acaba que quando a gente, né, se coloca a restrição, o que acontece? Toda vez que a gente vai comer um alimento que é gostoso, vai tirando aquele prazer, vai ficando não tão legal, porque daí você pensa, meu Deus, né, a minha dieta acabou, eu não consigo fazer dieta, eu adoro comer esse tipo de alimento, ou esse alimento vai ficando nem tão gostoso, você nem vai aproveitando ele, que nem eu tô falando. Então, a gente precisa entender que comida é ato social, é aquilo que a gente faz na maioria do nosso tempo, então ela também tem que ser prazerosa. Mas a gente não é mais criança só para fazer aquilo que a gente quer. Então a gente tem que ser 80% saudável, fornecer nutrientes e ter uma alimentação adequada para o nosso corpo, e os outros 20% dá para ser livre, dá para comer aquilo que a gente gosta, desde que a gente se atente à quantidade, e isso a gente vai aprendendo ao longo do processo. Então, uma dica que a Nutri te dá, que a sua Nutri preferida é: não coloque o seu cérebro em restrição e não acredite que esse processo vai ser chato e que a vida inteira vai ser assim, que você vai ter que viver de dieta. A gente passa por diferentes fases. O começo vai ter um pouquinho mais de restrição, de foco, mas isso ao longo do tempo vai ficando cada vez mais fácil e tem que ser legal para você também. E se você tirar tudo de uma vez, o seu cérebro e todos esses mecanismos que eu expliquei lá no começo da live não vão te ajudar para que você consiga perder peso de uma forma efetiva. Então a dica que eu te dou é: comece pelos mini hábitos. Eles vão ser capazes de fazer com que você chegue lá, consiga emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona e consiga ter também mais saúde, vá mudando a sua mentalidade, vai entendendo os benefícios da alimentação saudável para o seu corpo, e com toda certeza você vai chegar lá. Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Todo mundo chega. Só não chega quem tem essa mentalidade de dieta e muitas vezes acaba fazendo o processo errado. Por tantas vezes, por tantos longos anos da sua vida, que acredita que não tem outra forma de fazer. Mas tem a forma inteligente, que é essa que eu tô falando. Então, coloque os mini hábitos na sua vida, eu tenho certeza que eles vão te ajudar a chegar lá, e é todo um processo de aprendizagem. Esteja disposto a vivenciar o processo, e se você não tiver, provavelmente você vai ser uma dessas milhares de pessoas que apenas começam uma nova dieta no começo do ano e param ao longo do caminho. Eu não quero que isso aconteça com você, eu quero que você entenda como se alimentar, a forma correta, e que seja legal para você também. Então essa foi a nossa live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado.
e comecem a entender que o nosso corpo vai estar brigando toda hora com essa ideia de restrição. Então, por isso que a gente precisa fazer essas estratégias de uma forma inteligente. Isso com certeza vai te ajudar no seu processo e vai fazer com que você chegue lá e tenha mais saúde. Gostou da live? Não esquece de apertar no botão curtir, enviar para aquele amigo que está nessa briga de peso, envia aí pelo menos para umas 3 pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar elas nesse processo a identificar, né, como mudar os seus hábitos e tirar essa mentalidade de dieta da cabeça, tá? Obrigada por quem participou da live, um ótimo dia para vocês!